Mas, meus queridos, nessa noite eu gostaria de meditar com vocês numa passagem. Eu senti de nós meditarmos no mesmo Salmo 34 que lemos no começo, no primeiro vídeo, mas ressaltar alguns versículos nele. O Salmo 34, os versículos que nós buscamos são do 4 ao 8. E diz assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Busquei o Senhor e me respondeu. Buscar ao Senhor é praticamente um dever humano, porque a alma humana, ela foi criada com uma ligadura. Foi criada para ter uma ligadura com o Criador. Essa ligadura faz muita falta ao ser humano, porque apesar da ligadura ter sido quebrada, a dependência não. Continuamos tão dependentes, tão pequenos, tão frágeis, né? Tão vulneráveis como nunca. Mas quando nós nos lembramos do Senhor e o buscamos, a gente consegue uma força extra. E que força! Excede até a nossa própria. Porque aquele que vê o que eu não vejo, o que você não vê, aquele que conhece aquilo que eu e você sequer desconfiamos, se torna o nosso ajudador. Aquele que peleja as nossas pelejas. Não é? Os que olham para ele estão radiantes de alegria, diz aqui o verso assim. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Meus irmãos, queridos, nesse mundo nós vamos sofrer decepções, uma após a outra, até conosco mesmos. Mas quem confia no Senhor nunca se decepciona com Ele, viu? Porque a vontade dele é soberana. Mesmo quando a vontade do Senhor é contra a nossa vontade, a gente às vezes fica até um pouco triste, porque gostaríamos que nossa vontade fosse cumprida. Por fim a gente percebe que foi bom a dele ter prevalecido. Porque a nossa vontade, ela tem efeitos muito temporários, mas a dele tem efeito permanente, né? Nunca se decepcionará com o Senhor aquele que confia nele. O salmista diz aqui: este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as tribulações. O rei Davi dizendo esse pobre homem, certamente não estava falando da riqueza material, não estava falando do ouro e da prata que o cercavam todo o tempo, mas ele, na presença do Senhor, vendo a grandeza de Deus, percebeu quanto ele era pequeno, quanto ele era pobre. Então ele soube com sabedoria a quem buscar e na presença de quem chorar. E ele aqui dá testemunho. Esse pobre clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Quem já leu a Bíblia ou a lê frequentemente, sabe o quanto Davi penou, o quanto ele sofreu, não é? O quanto ele errou e o quanto ele confiou no Senhor. Por fim, o resultado da vida de Davi é de um homem que, apesar de tudo, foi chamado de amigo de Deus, né? Você é amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, diz um hino antigo. O penúltimo verso diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livram. Sentinela, aquele que está vigiando, aquele que está ali atento. Nada te acontece, nada me acontece sem que ele tome conhecimento.
sem que Ele não assuma o controle. E se houver algum mal que eu tenha que experimentar e você tenha que experimentar, eu creio naquilo que ocorreu com Jó. Mesmo os males mais terríveis de suportar estavam sob controle de Deus, né? O Senhor mesmo dava limites ao diabo. Você vai fazer até esse ponto e não mais. O mal, e até o mal, está sob controle na minha e na tua vida. Temos que confiar nisso. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Somando tristezas, decepções, alegrias e vitórias, o resultado é de felicidade. É isso que esse verso ele conclui. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Nesses tempos aí que a humanidade está se perguntando muitas coisas, não é? Muitos estão refugiados, alguns estão passando dificuldades em casa. É tempo de buscar o Senhor. Buscar, porque o Senhor responde a quem o busca. Eu nunca vi em todo o contexto bíblico, e nem na minha carreira, alguém que buscasse o Senhor para não o achar. Desconheço qualquer caso, no passado ou no presente, de alguém que tenha clamado e o Senhor não ouviu, que tenha buscado e o Senhor tenha fugido dele. Porque a Escritura diz que o Senhor se deixa achar por aquele que o busca. Busca o Senhor. Ele vai ouvir o teu clamor. Não vai te decepcionar. Vai fazer valer a vontade dele. Mas se a vontade dele for contrária à tua, já você percebe. E já teu coração se alegra. Viu? Confia no Senhor. Entrega ele o teu caminho. E ele fará com que, logo, o teu clamor e a tua oração se transforme em testemunho de louvor. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe poderosamente. A bênção do Senhor venha sobre você. E Ele glorifique o seu nome através das suas necessidades. Deus te abençoe, em nome de Jesus.